Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Daniel. E hoje nós vamos estudar o capítulo 4. Pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de anotações e vem comigo para mais esse estudo. Antes de começar, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve, compartilha esse estudo com mais uma pessoa e deixa o seu joinha para ajudar o meu canal, amém? Vamos lá? Eu vou ler o capítulo 4. Em 6 partes, tá bom? Nós vamos parando e vamos conversando sobre o assunto. No estudo passado eu falei que o capítulo 3 falava sobre fidelidade e hoje o nosso estudo fala sobre o orgulho. O que a palavra de Deus fala sobre o orgulho? Lá em Provérbios capítulo 16, no verso 18, diz que o orgulho é um precursor da destruição. Deus resiste aos orgulhosos, aos soberbos, mas Deus ama aos humildes. E hoje nós vamos falar sobre o orgulho na vida de Nabucodonosor. Vamos fazer a leitura dos versos 1 até o verso 3. E além do nosso estudo, nós vamos falar sobre a narrativa do texto, nós vamos falar sobre algumas expressões e também sobre o contexto da época. Verso 1 até o verso 3 diz assim: o edito do rei. Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Nabucodonosor declara louvor a Deus e ele faz um decreto para que todos os homens louvem ao Deus de Daniel. Apesar dele ter tido uma experiência com Deus, o Deus de Daniel é apenas mais um Deus para ele. O coração dele ainda é orgulhoso e ele ainda se sente como o rei mais poderoso do mundo. Uma curiosidade é que no início do capítulo 4 traz uma narrativa diferente. O edito, a carta é escrita em primeira pessoa. E pode ser que o rei Nabucodonosor tenha dado essa ordem para Daniel. Provavelmente esse registro ele tenha sido feito nos últimos anos do reinado de Nabucodonosor, pois não sabemos muito sobre os últimos 30 anos de vida de Nabucodonosor. O fato do rei dizer, lá no verso 4, sobre sossego, tranquilidade, indica que realmente tenha sido o final do seu reinado aí de 42 anos. Vamos ler agora do verso 4 até o verso 9. Diz assim: o sonho de uma árvore grande. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e estando eu na minha cama, as imaginações, as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto para que fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a interpretação. Mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, com letra minúscula, no qual há o Espírito dos deuses santos, e eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, mestre dos magos, pois eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Nabucodonosor, desta vez se lembrava do sonho, chamou os magos, chamou os adivinhadores, mas ninguém conseguiu interpretar. E aí ele chama Daniel. E mais uma vez ele é assolado por um sonho, né? Dessa vez ele usa um termo para se referir a Daniel. Ele fala que ele tem o Espírito dos deuses santos. Essa expressão indica o reconhecimento por parte de Nabucodonosor do Deus de Daniel, né? Mas não necessariamente seja uma palavra que atestasse a crença no mesmo Deus. Ele reconhecia isso em Daniel, mas ele não acreditava no mesmo Deus de Daniel. Vamos ler dos versos 10 ao verso 18.
Então, pôs as minhas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama. Eu estava assim, olhando, e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia esta árvore, se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra. As aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isso nas minhas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, e eis que um vigia descia do céu. E clamando fortemente, dizendo assim: derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos e sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais debaixo dela, e as aves os seus ramos, mas deixai na terra o tronco com suas raízes, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e seja sua porção como os animais na erva da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado o coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é decreto dos vigias, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Verso 18. Este sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, dize a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a sua interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então aqui o rei conta em primeira pessoa o seu sonho a Daniel, e o início da descrição do sonho é positivo. Apresenta uma árvore muito grande, bem estabelecida, que chegava até o céu e servia de abrigo a todos. Mas a segunda parte do sonho ela não era positiva. E fala de um vigia ou vigilante que descia do céu para cortar os ramos. Uma curiosidade: de acordo com uma antiga crença babilônica, o grande Deus com letra minúscula colocou 4 vigias sobre 4 cantos da terra, sobre os 4 cantos do céu, ou seja, sobre os movimentos astrais, isso na crença babilônica, ou seja, a linguagem usada do vigia faria sentido na mentalidade pagã de Nabucodonosor. Ele entenderia que a presença dos seres celestiais indicaria uma determinação do seu destino por parte de Deus. Alguns estudiosos encontram semelhança também com a árvore descrita lá em Ezequiel, capítulo 31. Em Ezequiel, capítulo 31, se você quiser ler depois, fala também sobre uma árvore alta, frondosa, que representa o Egito e a sua grandeza. Ambas as passagens utilizam a imagem de uma árvore majestosa para transmitir mensagens sobre poder, sobre orgulho e sobre a soberania de Deus. Vale a pena você ler lá em Ezequiel capítulo 31, também essa descrição da árvore. No verso 15, fala sobre os frutos, os futuros brotos da árvore que ficariam. Isso pode indicar que o rei seria restaurado da sua enfermidade posteriormente. Isso realmente aconteceu. Ele foi aquela enfermidade saiu sobre a vida dele, ele foi restaurado. Isso demonstraria que se tratava de um juízo contra ele, não necessariamente contra a nação, porque a nação ela já estava condenada. E essa condenação aparece em diferentes momentos proféticos da palavra, ou seja, o sonho era um conserto para o rei, pois a nação ela já estava perdida. Vamos ler do verso 19 até o verso 28. Verso 19 diz assim: Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por 1 hora.
O sonho mexeu com Daniel e os pensamentos dele turbavam. Ele falou assim, pois ao rei, dizendo: Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar, dizendo: Senhor meu, seja o sonho contra os que têm ódio e a sua interpretação aos teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu, foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante, em que todos haviam sustento, para que todos havia sustento, debaixo da qual moravam os animais do campo, em cujos ramos habitavam as aves do céu. És tu, ó rei, que cresceste, te fizeste forte, a tua grandeza cresceu, chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo que descia do céu, e dizia: cortai a árvore, e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei. Este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais. E te farão comer a erva com os bois, serás molhado com o orvalho do céu. Passar-te-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Olha a interpretação. E quanto ao que foi falado, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido o céu, que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita meu conselho e põe fim aos teus pecados. Olha o que Daniel fala para ele. Praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, talvez se prolongue a sua tranquilidade. Verso 28. Todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Olha só, Deus avisa para Nabucodonosor o que iria acontecer. E Daniel explica para ele claramente. Daniel, percebendo que o sonho não era bom, ele não ficou de boca fechada. O que nós aprendemos com Daniel? Que nós precisamos estar dispostos a anunciar as verdades aos poderosos. Se Deus não faz acepção de pessoas, nós também não devemos fazer. Devemos tratar o humilde, o rico da mesma maneira. Daniel não privou o rei de ouvir as verdades. Ele ainda aconselhou o rei. Deus iria trabalhar o orgulho de Nabucodonosor e tirar ele da convivência com os homens, e tirar ele da convivência com a sociedade. E durante 7 períodos de tempo, que nós não sabemos se seria 7 anos ou 7 estações, o rei passaria por uma grande crise pessoal. Essa crise seria necessária para que ele reconhecesse o senhorio absoluto de Deus. Daniel deu 2 conselhos para ele: abandonar os seus pecados e usar de misericórdia para com os pobres. Muito interessante, né? Que Daniel ele traz uma mensagem para Nabucodonosor, que é a mesma mensagem de João Batista, a mesma mensagem de Jesus, a mesma mensagem que nós falamos hoje. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Abandonar os seus pecados é o arrependimento. Isso é muito sério. Vamos ler agora do verso 29 até o verso 33. Diz assim: E ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real da Babilônia, falou o rei assim. Olha o que Nabucodonosor fala. Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Olha a soberba de Nabucodonosor. Verso 31. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu e disse: A ti, ó rei Nabucodonosor,
passou de ti o reino. E serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-te-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças o Altíssimo, que ele domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva com os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho, até que lhe cresceu pelo, e como penas de águia, as suas unhas como as das aves. O seu corpo começou a sofrer várias modificações, e aquele sonho começou a se cumprir na vida de Nabucodonosor. Então, 12 meses depois daquele sonho, Nabucodonosor revela como realmente era o seu coração. Aqui ele fala que o reino era dele, a glória era dele, tudo para a honra e glória dele. E aí, no mesmo instante, ele foi acometido por uma doença, como se fosse, se a gente explicasse nos dias de hoje, como se fosse uma crise psiquiátrica. E essa condição dele era uma condição que fazia que ele se parecesse com um animal. Alguns psiquiatras podem deduzir que o rei sofreu de uma variante, de uma paranoia, de uma esquizofrenia. Nesse caso, a pessoa ela passa a imaginar, ele havia se transformado em animal, ele passaria a se comportar como um animal. E nós vemos aí o desejo que Deus tinha, que Nabucodonosor reconhecesse que ele era orgulhoso, que Nabucodonosor reconhecesse que a glória e o poder não era dele, mas vinham de Deus. E o desejo do coração de Deus era que Nabucodonosor voltasse o seu coração para ele. Deus queria tratar o orgulho do rei. Aqui eu quero fazer uma pausa na história para a gente refletir. Quantas vezes nós somos orgulhosos, nós somos soberbos, e muitas vezes a nossa preocupação não é nem entrar na presença de Deus, mas apenas nos preocuparmos com as nossas coisas, o meu trabalho, a minha vida, a minha casa, o meu, tudo meu. Mas nós não nos atentamos para aquilo que verdadeiramente importa, que é o reino de Deus. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Buscai aquilo que vem do alto, aquilo que vem de Deus, aquilo que é certo, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós precisamos nos examinar para ver se existe algum traço de orgulho em nós, para que isso seja quebrado, para que isso saia da nossa vida, porque o Senhor, ele resiste aos soberbos. Para finalizar, versos 34 ao verso 37 diz assim: mas ao fim daqueles dias, Nabucodonosor diz que Nabucodonosor, ele levantou seus olhos ao céu, ele tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei-o para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Então, passado um tempo, o rei Nabucodonosor olha para o céu e glorifica a Deus. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército dos céus. E os moradores da terra, não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? No mesmo tempo tornou a mim o entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade, o meu resplendor, e buscaram-me os conselheiros, os meus senhores, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos de juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Olha o que Nabucodonosor fecha, o que ele termina acreditando, olha o que ele termina afirmando. Agora, o rei levanta os seus olhos aos céus, louva, reconhece e adora a Deus. E olha que interessante, a partir deste versículo não se fala mais no rei Nabucodonosor. Muito interessante, não? Se você gostou deste estudo,
compartilha ele com mais uma pessoa, deixa seu like, se inscreve aqui no canal. E hoje eu quero deixar uma dica para você. Eu utilizo uma versão da Bíblia mais antiga, mas eu quero indicar para você. Às vezes tem dificuldade de entender a palavra, às vezes tem dificuldade do texto bíblico mesmo. Eu quero indicar uma Bíblia que é a Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E se você comprar a Bíblia Nova Tradução na Linguagem de Hoje, utilizando o meu link, você estará apoiando o meu canal. Amém? Quero também finalizar esse estudo de uma forma diferente, fazer uma oração por você. Se durante esse estudo você refletiu, você se examinou e acredita que há algum traço de soberba, de orgulho, vamos orar para que o Senhor quebre isso em nome de Jesus. Pai, eu peço que o Senhor visite, Pai, a cada pessoa que está assistindo, Pai, esse estudo, Pai. Quebra, Senhor, o orgulho, quebra, Senhor, a soberba, a prepotência, porque nós sabemos que isso não agrada o seu coração. Que o nosso coração seja, Pai, humilde, que nós possamos reconhecer a Tua soberania, Pai, que nós não podemos nada, Pai, sem o Senhor, nós não somos nada sem o Senhor. Pai, quebranta o nosso coração, que possamos, Pai, apresentá-lo a Ti, Pai, que possamos ser verdadeiros adoradores, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem com Deus e até o próximo estudo. Amém?